Filipenses 4, 10 e 11. Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. O apóstolo Paulo, estava preso em Roma. E naquele tempo, se alguém não o ajudasse levando mantimentos, roupas, outras coisas, ele provavelmente morreria com muita facilidade. Os filipenses, eles souberam que Paulo estava com necessidades e enviaram Epafrodito. Filipenses 2:25 nós lemos: Julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Paulo tinha enviado Epafrodito e eles agora enviaram de volta a Paulo para que o socorresse nas suas necessidades. Mas não enviaram logo. Passou bastante tempo. Paulo fala de eles terem finalmente renovado compromisso, cuidado para com ele, e ele diz: do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. O socorro, através de Epafrodito, não chegou imediatamente. Passou bastante tempo. Mas Paulo sabia que não era por esquecimento dos filipenses, mas porque eles não tiveram oportunidade. Mas Paulo não diz isto por causa da necessidade. Ele agradecia aos filipenses, muito agradecia o que eles fizeram, mas diz que aprendeu a contentar-se com as circunstâncias em que se encontrava. Paulo aprendeu a ter contentamento no seu coração e ele vai desvendar qual é esse segredo para o seu contentamento com qualquer circunstância em que ele se encontrasse. Então vamos ver qual é a aprendizagem de Paulo. Como é que Paulo aprendeu a contentar-se com as circunstâncias que tinha? Paulo diz que aprendeu a estar contente. Como é que ele aprendeu? Através das situações por que passou. Porque alguém que tem contentamento real, contentamento que vem de Deus, é porque passou por situações na sua vida que o levaram a aprender. Então Paulo aprendeu a estar contente com o tempo de Deus, com a providência de Deus. Passaram vários anos até que Paulo recebesse Epafrodito. No entanto, Paulo sabia que os filipenses não tinham tido oportunidade. Vos falta oportunidade para ir ao encontro de Paulo. Alguém que tem contentamento é porque aprendeu a esperar no Senhor. Isto é, não colocar a esperança nesta vida, mas ter a esperança naquilo que tem um valor incalculável e é aquilo que nos espera. Então a primeira coisa que Paulo pode dizer que aprendeu foi a contentar-se com a providência de Deus. Não foi no tempo que Paulo pensava, mas ele não ficou triste por causa disso. Mas Paulo também aprendeu o que é estar contente com pouco ou muito que Deus dá. No verso 18 ele diz: Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo estava com necessidades, ele tinha pouco, mas estava contente, e quando recebeu Epafrodito, ele ficou com aquilo que necessitava, e até com abundância. Estava cheio. Ele sabia estar contente com o pouco e com o muito que Deus lhe dava. No verso 12 deste capítulo 4, Paulo ainda é mais claro: sei passar falta, sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Paulo estava satisfeito, contentava-se, aprendeu a contentar-se com o pouco ou muito que Deus lhe dava. Paulo sabia passar falta como ter em abundância. Alguém que tem contentamento é porque aprendeu a diferenciar entre o que precisa e o que quer, e com isso estar contente com o que tem. Mas Paulo também aprendeu a contentar-se com o que possa acontecer.
com as circunstâncias que Deus permite. Aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Paulo sabia contentar-se em qualquer circunstância em que se encontrasse. Alguém que tem contentamento é porque aprendeu que Deus está no controlo de todas as coisas. Aprendeu que querer ter o controle da sua vida, de todas as situações, é completamente inútil. Então esta foi a aprendizagem de Paulo sobre o contentamento. Ele aprendeu a contentar-se vendo a providência de Deus em todas as coisas, a contentar-se com pouco ou muito, porque ele sabia que era Deus que lhe dava, e a contentar-se com aquilo que pudesse acontecer, qualquer que fosse a circunstância, porque ele sabia que era Deus que assim permitia. Mas qual é o âmago do contentamento? Qual é a fonte do contentamento? Aprender a estar contente e estar contente só é possível através de Cristo. Por isso Paulo diz no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus. É bom entender que este texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é exatamente no contexto da necessidade, da falta, das circunstâncias em que ele se encontrava. Paulo aprendeu a estar contente porque ele podia, era capaz de todas as coisas, porque alguém o fortalecia, que era o Senhor Jesus. Era a ligação a Cristo, dependência de Cristo, tendo em si mesmo Cristo, com uma pressão maior do que a pressão das circunstâncias que estavam à sua volta. Um exemplo, há diversos animais subaquáticos que conseguem viver, aguentar uma pressão imensa que é feita nas profundezas dos oceanos. Quanto mais fundo, maior é a pressão. Estas espécies marinhas conseguem viver no fundo do mar porque estão biologicamente preparadas para suportar esta pressão da água imensa. Assim como nós, seres humanos, estamos adaptados para suportar a pressão atmosférica. Estes animais subaquáticos têm células que possuem uma pressão interna. Existe uma pressão interna dentro deles, nas células deles, que é maior do que aquela pressão que o fundo do mar, o fundo dos oceanos faz sobre eles. E desta forma eles compensam a diferença de pressão entre o meio interno e o externo. E conseguem suportar uma pressão que até os equipamentos mais sofisticados, desenvolvidos pelo homem, não são capazes de aguentar. É esta pressão interna que faz com que estes animais, se eles subirem à superfície, morram, porque são submetidos a uma pressão muito inferior, que é a pressão atmosférica, e a pressão tão elevada que eles têm dentro deles não compensa e eles acabam por morrer. Assim é aquele que está em Cristo. Aquele que tem uma pressão interna, ele está cheio de Jesus, cheio da sua presença, e por isso ele pode suportar toda a pressão externa, todas as coisas, naquele que o fortalece no seu interior. Cristo fortalecer alguém começa por limpar o seu interior, por perdoar. Passa pelo arrependimento em primeiro lugar, em conceder uma nova vida interna. E depois essa vida interna é mantida pelo poder do Espírito Santo. E é isso que é o âmago do segredo do contentamento. Aquele que me fortalece com esta pressão interna, que é o Senhor Jesus, que é o seu Espírito em mim. Paulo, então, ele aprendeu a estar contente, ele sabia porque é que esse contentamento existia e ele aplicava esse contentamento não apenas à sua vida, mas esse contentamento era para que os outros fossem abençoados. E por isso ele diz no versículo 17, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo, no seu contentamento, desejava acima de tudo que os filipenses fossem abençoados. Alguém que tem contentamento verdadeiro foca-se mais nos outros do que em si mesmo.